Boa tarde! Estamos de volta! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Momento Passarinheiro! Conheça e identifique os pássaros por conta própria na sua região, pelo canto ou pela aparência. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Melissa Alves, eu sou médica veterinária e ornitóloga. E hoje eu tô aqui para falar sobre o tema Domine a identificação de aves pela aparência. Olha, gente, eu sei que identificar passarinho nem sempre é muito fácil. A gente encontra dificuldades em vários momentos e muitas vezes realmente a gente fica super em dúvida. E é normal. Muitas pessoas ficam inseguras, ficam achando que o problema é com elas. Ah, eu que não entendo nada de passarinho. Mas não é nada disso, viu? Podem ficar tranquilos e tranquilas que até os observadores de aves mais experientes, em alguns momentos, também têm dúvida, também não têm exata certeza de qual é aquela espécie que a gente está observando. Ah, e tem aquelas pessoas, né, que gostam de mostrar conhecimento, essas daí são as mais perigosas, porque muitas vezes elas falam, não, não, eu já sei que passarinho que é, aí já vai falando, é tal, e muitas vezes até nem tá certo. Então, gente, calma. Identificação de aves é um terreno que a gente pisa com cuidado e tem que estar sempre atento a várias coisas e vários detalhes. E é muito sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Então, gente, quais são as maiores dificuldades, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade quando os passarinhos são da mesma cor, ou são pretinhos, né? Todo pretinho, ou então são pardinhos. Os pardinhos também dão um trabalhão pra gente. Muitas vezes esses pardinhos são o quê? São as fêmeas. As fêmeas são mais difíceis de serem diferenciadas, né? Principalmente nos coleirinhos, bigodinhos, papacapins, a gente vê o macho e a gente tem meio que até uma facilidade para saber qual que é a espécie, mas normalmente a gente olha a fêmea e da fêmea a gente vai ter mais dificuldade mesmo. E aí, nesses casos, a maior dica é conseguir ver o casalzinho junto, né? Ver, observar por mais tempo e ver se encontra um macho daquela espécie, porque realmente as fêmeas, principalmente do gênero Esporófila, elas dão um trabalhão para identificação. Mas não sei se vocês sabem que dá trabalho para a gente, porque a gente não tem a mesma capacidade visual que as aves têm. Vocês sabiam que muitas vezes quando a gente vê um passarinho desse, né, um esporófila, sob a luz ultravioleta, por exemplo, a gente consegue ver marcações que a gente não vê sem estar olhando nessa luz ultravioleta, na luz negra. Gente, essa é uma habilidade que as aves têm, elas enxergam diferente da gente. Então, por a gente não ter essa habilidade aí, que a gente fica meio muito perdido, por exemplo, nas fêmeas dos esporófila, né? Dos papacapins, coleirinhas, bigodinhos e afins. Outras vezes, gente, a nossa dificuldade está em diferenciar as aves que são do mesmo gênero. Por exemplo, um gênero bem complicado seria o gênero das elênias. As elênias são parentes do nosso bem-te-vi, da nossa peitica, mas as elênias elas realmente são normalmente muito parecidas entre elas. Então a gente tem que lançar mão de outros artifícios. Se tem a cristinha, se não tem a cristinha, se tem cristinha colorida, marcações na asa, que são marcações de campo, um pouquinho do tamanho e, muito importante também, a vocalização. Tem que estar sempre atento e atenta na vocalização desses passarinhos. Se conseguir
ouvir, vocalizar, aí sim fica muito mais fácil. Outros gêneros também que dão muito trabalho, por exemplo, o gênero dos miarchos, que seriam do quê? Da Maria Cavaleira, do irré, da Maria Cavaleira de rabo enferrujado. Essas espécies também são muito parecidas entre elas e principalmente quando a gente não está numa condição de luz ideal, a gente acaba tendo dificuldade para diferenciar essas espécies, tá? Então, gente, não se sintam mal. Essa questão de muitas vezes não conseguir identificar o passarinho pelo visual dele é coisa para gente grande mesmo. Não é tarefa fácil. Não fiquem chateados com isso. Então, a gente vai ter que aliar um pouquinho de técnica e um pouco também de conhecimento para a gente conseguir cumprir essa tarefa que eu já estou dizendo para vocês que não é mesmo muito fácil. Bom, aí vocês podem estar se perguntando, né? Mas quais então seriam esses benefícios de eu ter esse conhecimento, de eu investir a minha energia nesse tipo de conhecimento para observação de aves? Então, gente, muitas vezes a gente está em campo e a gente tem dificuldades em certas condições, como por exemplo, quando está pouca luz, quando está muito nublado, que a gente vê todos os gatos são pardos, a gente vê tudo muito escuro, sem muito detalhe de cor. Muitas vezes também quando as aves elas estão em voo, quando elas estão voando, é muito mais complicadinho da gente conseguir diferenciar os detalhes dessas aves. Então a gente também tem que lançar mão de algumas diquinhas, alguns detalhezinhos que vocês têm que prestar mais atenção. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Dos urubus do gênero Cathartes, que são o urubu de cabeça vermelha e o urubu de cabeça amarela. Gente, esses urubus, quando eles estão voando lá no altão e a gente está observando lá sem binóculo, é quase impossível da gente conseguir perceber a diferença entre essas duas espécies que são muito parecidas no padrão da asa, na coloração da asa, no jeito de voar e tudo mais, né? Às vezes a gente tem até dificuldade para diferenciar esses dois do urubu normal, né? Do urubu preto, urubu comum. Agora, quando a gente pensa em urubu de cabeça amarela e urubu de cabeça vermelha, a dificuldade com certeza aumenta muito. E uma das dicas que eu posso dar para vocês nesse caso, por exemplo, é vocês observarem com muita atenção se vocês conseguem ver uma marcação branca na cabeça que a gente consegue ver normalmente no urubu de cabeça vermelha. Já lembrando que esses detalhes, gente, sem chance, a gente só consegue ver mesmo com binóculo. A olho nu, assim, é muito difícil. E tem uma questão ecológica, que normalmente o urubu de cabeça amarela, ele frequenta áreas próximas de grandes corpos d'água, né, de rios, de lagos, e quando a gente está muito afastado desses ambientes, é muito mais difícil de encontrar com um urubu de cabeça amarela, mas tem momentos que a gente vai estar em ambientes que vai ter as duas espécies. Por exemplo, eu estava lá em Bataguaçu há uns 10 dias atrás e, gente, lá é um tipo de ambiente que tem os dois. Tem o de cabeça amarela e tem o de cabeça vermelha. Então, aí, o caso do ambiente não iria ajudar 100% aí para eu fazer a minha identificação. Aí, realmente, tem que buscar a marcação de campo e conseguir, às vezes, ver aquele tom bem vermelho mesmo do urubu de cabeça vermelha. Mas, se ele está muito alto, gente, fica tudo bem escuro, bem difícil da gente conseguir perceber essa diferença. E outro benefício, gente, muitas vezes se a gente não conseguir perceber a diferença da espécie, não ter certeza de qual que é aquele passarinho que a gente está vendo ou aquela ave que a gente está vendo, como que a gente vai construir as nossas listas de espécie? Não tem como. Aliás, gente, uma dica super importante sobre quem gosta de fazer lista no eBird é: se tiver em dúvida, não põe na lista. Permanece, né? Se tiver oportunidade, se vocês estiverem fazendo observação perto da casa de vocês, permaneça ali
observando dia após dia aquelas aves dali, que vocês vão conseguir num momento chegar na identificação e ter aquela sabedoria de quem são os maiores frequentadores da área de vocês, mas sem ter certeza não põe na lista, porque não vai ajudar nada a ciência cidadã assim, né? A gente atrapalha ao invés de ajudar. E outra coisa super importante, a gente precisa saber quem que é a espécie na hora da gente publicar uma foto, de colocar numa lista. Se bem que, não sei se vocês sabem, que a gente consegue postar no Wikiaves uma foto de uma ave, de um pássaro, sem saber a identificação. A gente coloca lá e os moderadores vão dar sugestões de identificação daquela espécie, mas aquelas espécies muito difíceis mesmo, como eu citei agora, as helênias, os miarchos, né, que seriam as mariacavaleiras, e rés e as guaracavas, muitas vezes nem os moderadores do Wikiaves se arriscam a dar um palpite. Então, tem muitos registros que ficam lá muito tempo e ninguém se arrisca a dar um palpite errado, porque essas aves são uma encrenca mesmo. E hoje eu vou dar para vocês algumas outras dicas para que vocês consigam sair do campo, sair do local de observação com aquela identificação certa, porque, como eu estou dizendo, nem sempre os nossos ajudantes, os moderadores vão conseguir consertar essa informação que a gente não colheu no campo, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, gente, falei, né, que pra gente colocar uma espécie na lista do eBird, a gente tem que ter certeza. Muitas vezes a gente coloca uma espécie ali, parecia que tinha certeza, mas depois vai descobrir que estava a identificação errada. Quando a gente faz observação de aves sempre no mesmo local, acontece isso. A gente consegue consertar, às vezes, um erro. E aí não tem problema, vocês podem ir lá na lista de vocês e editar esse dado. Vocês podem ir lá e editar qualquer lista, não importa quando que essa lista foi mandada. Muitas vezes a gente percebe um erro numa lista, até quando a gente tem uma foto. A gente tem a foto, aí a gente vai lá e percebe que a identificação estava errada e vai lá e conserta. Então, gente, não precisem ficar muito chateados com isso, dá sempre para consertar, tá bom? O que mais, gente, que é importante que vocês saibam identificar a espécie pela aparência, que tenham uma boa noção. Bom, muitas vezes a gente está em campo, se a gente não consegue identificar aquela espécie, ou se a gente acha que é uma espécie e é outra, a gente pode estar, como se diz aqui em Minas, comendo barriga, né? Pode estar diante de uma espécie nova, de uma espécie que é um life, mas a gente não consegue perceber, porque a gente não está olhando os detalhes, a gente não está prestando atenção o suficiente, né? Observar aves é nada mais é do que prestar muita atenção no que a gente está olhando, no que a gente está procurando. Pode ser que vocês estejam convivendo diariamente com uma espécie que está de nome trocado, digamos assim, vocês estão confundindo, e a outra espécie que pode ser até um lifer. Isso pode acontecer, gente, pode acontecer. Pode acontecer nas pombinhas, muitas das espécies de pombas, elas dão essa dificuldade, né? Como as juritis, juriti gemedeira, juriti de testa branca, juriti pupu. Muitas vezes a gente só vai conseguir diferenciar essas espécies melhor quando a gente vê muito detalhe delas ou quando a gente compara as vocalizações, que também, inclusive, são bem parecidas. Identificar os pássaros, as aves, pela aparência ajuda demais. Bom, mas aí você pode estar pensando, Melissa, mas eu não tenho tanto conhecimento, eu não consigo, eu não tenho como treinar todo dia, eu não tenho tempo. Gente, tempo todo mundo tem aí pelo menos 10, 15 minutinhos para parar um pouquinho no horário de almoço ou levantar um pouquinho mais cedo, que é um horário super legal para observar passarinho, e para um pouquinho o seu dia para prestar atenção nas aves, faz uma listinha de espécies, tenta tirar algumas fotos, isso daí é muito bom pra gente, faz muito bem pra gente, tá? E tem os aplicativos que nos ajudam demais nessas tarefas. Eu, ao longo das dicas que eu vou dar para vocês, vou comentar rapidamente sobre eles, mas basicamente, gente, vocês têm que ter o costume de usar
o merlin, o birdnet e também o eBird e o Wikiaves, né, gente? Básico que a gente tem que usar esses aplicativos importantíssimos, tá? Bom, então vamos logo então para essas dicas que vão ajudar demais vocês a identificarem as aves pela aparência. Bom, a primeira dica, gente, essa aqui é a primeira e ela é a mais importante e eu vejo diariamente pessoas que me mandam dúvidas sobre a identificação, me perguntar umas coisas que eu falo, poxa, mas você não está prestando atenção na regra número 1. Qual seria essa primeira dica? Tenha uma lista de espécies prováveis na sua região e não é só ter a lista, e procure conhecer cada espécie dessa lista. Gente, o nosso cérebro, ele não cria nada, ele só faz associações. Então, se você está em uma área e você vê um pássaro, para você conseguir identificar aquele pássaro, o seu cérebro vai comparar aquela imagem que você está vendo com alguma coisa que está armazenada ali no seu cérebro. Se você nunca viu, se você nunca bateu o olho, nunca prestou atenção nas espécies que estão na lista de espécies de ocorrência da sua localidade, como é que você vai conseguir fazer esse match? Como você vai fazer esse casamento? Não tem jeito. Então, não adianta só assim, não, eu fui lá no Wikiaves e eu peguei a lista de espécies que podem aparecer aqui na região. Eu fui lá e dei uma olhadinha no hotspot, eu sei mais ou menos o que pode ter aqui na minha região. Tá, você deu uma olhadinha lá nos nomes. Não é só isso não, você tem que ir lá e você tem que olhar cada espécie. Veja como é o macho, veja como é a fêmea, veja como é o jovem. Dê uma ouvidinha de como é que canta, quais são os tipos de canto. Lembrando que isso daí, esse exercício que eu estou falando para vocês agora, a lista de espécies prováveis, as fotos dessas espécies e os sons dessas espécies, tudo isso vocês podem encontrar no aplicativo gratuito chamado Merlin, que vocês podem instalar aí no celular de vocês. Fechou? Vocês não têm que olhar para uma espécie e comparar ela com as 1971 espécies da nossa lista de espécies de aves aqui de ocorrência no Brasil. Vocês podem restringir, podem filtrar quais são as espécies mais prováveis. Isso é o mais importante, mais interessante de fazer. Você não tem que ficar comparando aquela espécie que você está vendo com o seu conhecimento, sem ser com aquelas que você realmente sabe que estão na região. Tá? Isso faz toda a diferença. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu recebi uma dúvida recentemente assim, me mandou uma foto. Melissa, a pessoa sabia que aquilo era um psitacídeo, ponto. Sabia que era um papagaio, ou era um periquito, ou era uma maritaca. Aí a pessoa me perguntou assim, Melissa, eu não sei se isso aqui é um papagaio ou se é uma maritaca. Aí eu falei assim, bom, primeira regra, papagaio ou maritaca. Tem papagaio na sua região? Não sei. Tá bom, vamos dar uma olhada? Não, papagaio não. Papagaio não tem. Tem periquito, tem tiriba, tem jandaia, tem tuim, mas papagaio não tem. Então esquece, não é papagaio. Não coloca pelo no ovo, beleza? Se não tem na região, não fica achando que é. Procure saber quais das espécies que tem na região que pode ser aquela. E aí vocês vão continuando no filtro da identificação, que eu vou falar para vocês aqui nas outras dicas, tá? Mas essa primeira dica, gente, é importantíssima, é imprescindível. Tenha a lista e conheça as aves da sua região. Segunda dica, gente, é o seguinte, também tem a ver com o primeiro exemplo que eu dei para vocês. A segunda dica é: preste muita atenção nos detalhes. Se você bate o olho numa espécie, você meio que consegue saber que é um psitacídeo, que é um papagaio, ou um periquito, ou um tuim, ou uma maitaca.
Ah, então tá, então vamos dar uma melhorada nisso aí. O que é importante nessas aves a gente prestar atenção, por exemplo? Presta atenção no porte. As aves de porte um pouco maior podem ser maitacas, podem ser papagaios, podem ser araras, tá? E as menores podem ser o quê? Podem ser tuins, podem ser tiribas, podem ser periquitos. Aí a gente vai ter que prestar atenção num outro detalhe dessas aves super importante, que é o que? Tamanho da cauda. Os periquitos têm a cauda mais longa. As tiribas ou tirivas, elas têm a cauda bem longa. É como se elas fossem mini araras. E os twins, gente, praticamente não tem cauda. Você olha para aquela criatura lindinha e você praticamente não vê a cauda. Então são detalhes que a gente tem que prestar muita atenção. Depois, a gente tem que prestar atenção também muito no quê? Nas cores, né? Algumas espécies elas têm pouquíssimas diferenças na coloração. E a gente tem que estar muito presente para essas diferenças. Algumas espécies, gente, principalmente de passarinho, a gente só vai ver a diferença da coloração aonde? No sovaco. Muitas espécies, gente, a gente vai diferenciar ou vai ter um direcionamento ali pela cor da área, embaixo da asa. Nem sempre quando a gente bate uma foto, a gente consegue ver esse detalhe. Por isso que eu sempre digo e eu acho muito importante que vocês observem aves com binóculo. Você consegue ver a ave de longe em movimento e quando ela se movimenta a gente consegue ver essas partes que com ela pousada nem sempre dá para ver, né? Por exemplo, essa área embaixo da asa. Tem uma espécie, gente, que chama chupim. Aliás, eu garanto que muitos de vocês conhecem muito bem o chupim, porque é uma espécie que é parasita de ninho. É por isso também que chamam de chupim. Ele também é chamado de rola-bosta e é um daqueles temíveis passarinhos pretinhos. Tem muita gente que tem dificuldade, por exemplo, para diferenciar um chupim de um tiê preto. Ah, sim, porque eles têm o porte bem parecido. Mas aí que entram os detalhes. O chupim ele tem o bico bem mais afilado, fininho. Já o tiê ele tem o bico de duas cores, né? Não é totalmente uniforme a coloração do bico. O bico dele é mais forte também, é diferente o bico. A gente vai notar pequenas diferenças nos tons. A gente às vezes vai ficar procurando a tal da cristinha vermelha do tiê preto. Só que aquela cristinha vermelha, gente, é tão difícil de ver. Às vezes a gente vê quando ele tá em movimento, quando ele tá irritadinho, mas, gente, não fiquem procurando o tal do topete, porque nem sempre a gente vai conseguir ver, tá? Então esses detalhes são muito importantes. E aí entram também outros detalhes, o tipo de ambiente que aquele passarinho está frequentando. Normalmente, nesse exemplo que eu dei, o chupim ele vai preferir áreas mais abertas, áreas áreas rurais, áreas de pastagem. Mas também não quer dizer que é impossível encontrar em áreas mais florestadas, mas não é muito comum não, é bem mais difícil. E o tiê preto não, o tiê preto a gente já não vai ver assim, pastando, né, no chão. Então, são dicas importantes também na hora de identificar o tipo de ambiente, ele acaba sendo muito importante. Mas nesse caso aqui eu estava falando dos detalhes. E quando eu falei do chupim, eu acabei comparando com o tiê preto, mas eu queria mesmo comparar com um outro passarinho que é mais difícil ainda de diferenciar do chupim, que é o chupim azeviche ou chupim picumã. O chupim azeviche, gente, ele tem somente a parte embaixo da asa que é cor de ferrugem. Aliás, o nome científico dele é Molothrus rufoaxilaris, que tem tudo a ver, que quer dizer que embaixo da axila dele é cor rufa, cor de ferrugem.
Então, isso é muito, muito legal, né? E se vocês não estiverem observando com binóculo, não estiverem presentes para essa diferenciação, se tem ou não aquela, se pode ter ou não aquela espécie na região de vocês, aí pronto, vai ficar muito mais difícil de diferenciar. Mas pensa, gente, se me mandam uma foto de um chupim azeviche com a asinha fechada, mesmo para mim é muito difícil dizer, olha, isso é um chupim azeviche, isso é um chupim normal. Muito, muito difícil, tá? Então não fiquem muito chateados com isso, que tem vezes que nem as pessoas com mais experiência conseguem mesmo diferenciar. As diferenças são muito, muito, muito tênues e às vezes a gente teria até que estar com o passarinho num lugar que pudesse medir comprimento de cada parte, comprimento do bico, comprimento do tarso, comprimento da asa, enfim. Enfim, gente, vai vendo, senta que lá vem história, né? Então eu vou para a terceira dica, turma. Quando você já tentou todas essas etapas que eu falei antes, né? Já sabe quais são as mais prováveis da sua região, já prestou atenção em todas as marcações de campo e você não conseguiu chegar num diagnóstico, aí você vai ter que apelar. Como que a gente apela? Não tem jeito. Aí você vai ter que unir as informações visuais com as informações de canto. Sim, gente. Muitas vezes o canto do passarinho, ele é muito mais característico do que a aparência dele. Então, se o passarinho cantar de um jeito ou de outro, a gente tem aquela total certeza de qual que é a espécie. Um exemplo bem típico disso são justamente as guaracavas, as helênias. As guaracavas, inclusive, quase a maioria delas, o nome popular delas é onomatopaico, que quer dizer que ela meio que canta, ela fala o nome dela, né? Então, isso ajuda muito para a gente memorizar quem são essas espécies, memorizar também o canto delas, porque se elas falam o nome delas e a gente consegue perceber, né, qual que é aquela partezinha do canto dela que ela fala o nome dela, aí fica tudo muito mais fácil. Por exemplo, né, nas guaracavas tem um que chama tuquipium, é porque parece que ele faz um sonzinho que parece que faz assim mesmo, né? Tuquipium, tuquipium. Então, é super importante. As helênias, gente, tem muito mesmo que unir a informação da aparência com a informação do canto. E isso também tem tudo a ver com uma coisa que eu sempre falo, gente, que identificação de aves é um diagnóstico que a gente junta várias pistas para chegar na identificação. Você vai pegar a aparência externa, você vai pegar o canto, você vai pegar o tipo de ambiente, vai pegar o horário do dia e vai juntar todas essas informações para entregar qual é a espécie, beleza? Ah, e também, gente, eu falei assim que o canto é muito importante, que ajuda muito, verdade. Mas também tem aquelas situações que a gente vai bater o olho no passarinho e a luz não tá boa, a gente não conseguiu saber, e vai ter aquelas situações também que a gente vai ouvir um piozinho, né, um piadozinho que pode ser até bem agudinho, como são os piados que emitem a maioria das saíras. Você ouve aquele piadinho agudinho muito parecido com outros piadinhos agudos de várias outras saíras. E aí a gente fala, bom, beleza, pode ser uma saíra, mas qual, né? E aí, nesse momento, a gente está ouvindo o canto, mas a gente também precisa ver a ave. Se a gente não conseguir ver, a gente também não vai conseguir saber direito qual é. Então, sorte que as saíras, de maneira bem geral, elas têm uma coloração bem característica, não dá tanta confusão entre as espécies. Então, é bem importante. E agora me lembrei. Também, gente, tem que unir as informações do visual com o canto, porque tem aquelas espécies que elas conseguem enganar os predadores e enganar a gente também. São aquelas que são as imitadoras. Bom, o sabiá do campo, por exemplo, tem essa habilidade.
O encontro tem essa habilidade, o gaturamo também tem essa habilidade de imitar canto de outras espécies. E às vezes, gente, a imitação é muito, muito perfeita. Então, imagina, você ouve um canto, você acha que aquela espécie está naquele ambiente, mas pode ser uma imitação de um encontro, imitação de um gaturamo. Então, nessas horas também é muito importante que vocês consigam visualizar. Uma vez, gente, um encontro, ele estava imitando um gavião carijó. Olha só que safadeza. Sabe, gente, por que um encontro ele faria isso? Imitaria, por exemplo, um gavião carijó? Vou explicar para vocês. Nesse dia, era um bandinho de encontro, devia ter uns 5 indivíduos. Alguns pareciam jovens, outros adultos, e eles estavam se alimentando em um gerivá, uma palmeira gerivá. E eles estavam ali na maior festa e um deles emitiu esse canto. Para quê? Para afugentar outras espécies que porventura quisessem se alimentar também naquele local. Então eles querem o ambiente lá, o comedouro, digamos assim, só para eles. Então é uma safadeza das aves, né? Como elas são inteligentes. Então, gente, cuidado para não ser enganado por um passarinho, viu? Procure ouvir e também ver quem é que está emitindo aquele som, aquela voz, tá? Bom, então eu vou dar agora para vocês a quarta dica para identificar as aves pela aparência. Gente, essa dica ela é muito importante e ela é muito legal, porque é uma coisa que a gente tá aqui para fazer isso mesmo, né? A gente tá para treinar, a gente tá para passarinhar, não é? É o que a gente gosta de fazer. Então, gente, treine no local, no mesmo local, no local onde você mora, tem aquele cantinho que todo dia, quando possível, você vai lá e observa as aves que estão frequentando aquele local. Dessa maneira, você vai adquirir um conhecimento, uma inteligência sobre as aves que frequentam aquele local que dificilmente alguém vai conhecer melhor aquelas aves do que você, sabia? Sim, porque você que está ali todo dia, você que ouve diariamente, você que observa diariamente. Então, isso é muito legal, a gente dominar um pequeno localzinho do nosso país, né? Tenha um local para chamar de seu cantinho da observação, seu hotspot, tá? E falando nisso, eu sempre indico, sempre oriento, sempre aconselho que crie mesmo o seu hotspot, que é aquele ponto centralizador de todas as listas de espécies, que vai compilar todas as espécies que você for encontrando naquele mesmo ponto. Você vai dominar esse lugar, porque você vai estar todo dia olhando, todo dia ouvindo, e você vai conhecer mesmo como ninguém. É que é assim, gente, os passarinhos, eles são territorialistas, e eles são tão territorialistas que normalmente eles vão ficar visitando os mesmos locais, eles vão cantar nos mesmos galhos e vocês vão ter esse privilégio de perceber isso. E vocês também vão ver as variações da composição dessas espécies, da lista das espécies de vocês, dependendo do horário, dependendo se o dia está mais quente, se o dia está nublado, se o dia está chuvoso. Vocês vão também perceber diferenças ao longo do ano, porque ao longo do ano também vai variando. Algumas espécies migram, outras espécies elas ficam mais ativas, outras ficam menos ativas. Vocês vão perceber diferenças de acordo com a mudança da lua. Algumas aves noturnas elas ficam muito mais ativas em noites de lua cheia, porque tem maior claridade. Um exemplo disso são os bacuraus. Os bacuraus eles precisam dessa iluminação natural para que eles possam caçar com maior eficiência. E aí, gente, quando vocês estão nesse local que vocês estão todo dia lá observando, treinando,
Se você não conseguiu hoje identificar se o passarinho foi embora, fugiu, você ficou em dúvida, volta no dia seguinte, no mesmo horário, procura de novo, tenta gravar um sonzinho. Se o passarinho não se aproximou o suficiente para que vocês consigam identificar, vocês podem tentar provocar ele um pouquinho, põe um chamadinho, coloca um piozinho da ave que vocês acham que é. Normalmente, quando a gente acerta na identificação e coloca o som que aquela ave faz, ela vem rapidamente em direção ao som. Então, vai dar um bom indício de que vocês fizeram a identificação correta. Claro, gente, nesse ponto já vou avisando que não é para vocês ficarem atrapalhando demais a vida das aves. Vocês vão lá e podem fazer isso sim, mas sem nenhum abuso, gente. Sem nenhum abuso. Também vocês podem ficar gravando os sons que vocês ouvem lá, os passarinhos que vocês encontram e uma maneira muito rápida, muito legal de vocês terem uma ideia bem assertiva de quem que está ali no momento é usar o BirdNet, né? Que é aquele aplicativo que vocês que tem essa função mesmo de gravar o som de uma ave e identificar para a gente com um certo grau de confiabilidade qual que é aquela espécie. E isso ajuda muito a gente em campo. Então, usem e abusem do BirdNet, tá? Um único detalhe é que nem sempre a gente vai conseguir identificar a espécie no local, porque para o funcionamento dessa identificação tem que ter sinal de internet e nem sempre quando a gente está passarinhando tem sinal, tá? Mas também não tem problema, gente. Vocês podem selecionar qual que é o trechinho e deixar salvo nas gravações de vocês para num outro horário fazer a identificação quando vocês estiverem com sinal de internet, tá bom? Bom, e para finalizar, gente, já coloquei vocês para ter a lista de espécies, que foi a nossa primeira dica, né? Falei, não só ter, mas também conhecer todas as espécies daquela lista, conhecer o macho, a fêmea, o jovem, conhecer os diferentes cantos daquela espécie. Essa é a dica primordial. Conheça quem são as aves da sua região. Depois, falei para vocês prestarem muita atenção nos detalhes, no comprimento do bico, na altura do bico, no comprimento da cauda, no porte, se é maior, se é menor, no tipo de ambiente que aquela espécie está frequentando. Essa foi a segunda dica. Terceira dica: quando você já tentou todas essas coisas e nenhuma funcionou tão bem, você ainda está em dúvida, apele para o canto. Procure unir a informação do canto com a informação do local, com a informação da cor, do porte, o habitat que aquela espécie estava frequentando e tome cuidado com os imitadores. E por último, treine muito, treine sempre, passarinho e bastante passarinho no mesmo local. Tenha o seu hotspot, o seu cantinho, seja um sentinela da observação de aves em algum local aí que seja muito fácil, acessível, conveniente e gostoso para vocês terem os seus momentos de conexão com a natureza e com as aves. E por último, para fechar, treine o ano todo, gente, porque também tem as espécies migratórias e essa questão de migração é complicado, porque espécies que são migratórias em determinadas regiões, elas são residentes em outras regiões do país e a gente tem que estar sempre atento a todas essas movimentações, ok? Então, basicamente, gente, eram essas as dicas que eu tinha para dar para vocês conseguirem identificar melhor as aves da região de vocês pela aparência, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse tema específico, vocês podem me mandar uma mensagem que eu vou responder com todo prazer, tá bom? E, gente, você sabe que
esse contato que a gente tem online, né, pelo Google Meet, ou às vezes até mesmo pelas lives. Pelas lives nem tanto, porque eu não vejo o rostinho de vocês, mas pelo Google Meet é muito legal. Eu vejo o rosto de vocês, a gente conversa e quando a gente se encontra, a gente tem a nítida sensação de que a gente já se conhecia pessoalmente, porque no final, de certa forma, a gente já se conhecia. Eu tive essa sensação com vários alunos meus que eu dei aula, né, muito tempo, um ano, depois encontrei pessoalmente. Era como se eu tivesse visto na semana passada, na anterior. É uma maneira muito legal da gente se conectar. Bom, turminha, então é isso. Adorei receber a presença de vocês aqui e a gente se encontra aí nas outras lives ou então nos nossos encontros virtuais aí pelo Google Meet, tá bom? É isso. Passarinhem bastante, divirtam-se. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.